Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo número 3, a partir do versículo 13. Vamos ler, vamos conversar algumas coisas. Daniel, capítulo 3, versículo 13. Quantos acharam, diga amém aí. Quem não achou, diz, me ajuda aí. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Que decisão! Meus irmãos, que decisão de fé, que postura, que coragem. Eu não sei como é que você e eu responderíamos diante disso. O rei da maior nação daquele momento, do mundo, Nabucodonosor, chamando você à presença dele e fazendo questionamentos do porquê que você não se prostrou e adorou a imagem que ele mandou erguer. Como é que nós responderíamos a isso? Mas antes de chegarmos propriamente no momento do texto que a gente está acabando de ler, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, do que estava acontecendo, da onde era aquela situação, do que Nabucodonosor estava se prevalecendo para ter aquela posição como rei, mas também agora, não apenas só como rei, Nabucodonosor é rei, mas Nabucodonosor agora quer ser adorado. Não bastava ser rei, não bastava ter autoridade, não bastava ter conquistado povos, agora Nabucodonosor quer a adoração. Nabucodonosor agora está fazendo aquilo que todos os povos que entravam na Babilônia tinham que fazer ao longo do tempo. Além de viver na Babilônia como escravos, eles agora precisariam começar a prostrar-se diante do rei como um Deus, como uma autoridade suprema celestial. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois. O reino do norte era composto por Judá e Benjamim, ainda acompanhando a linhagem de Davi, a linhagem que Deus disse a Davi que o reino de Davi jamais teria fim, então sempre se assentaria no trono alguém que fosse da linhagem de Davi. O reino de Judá permanece com essa linhagem davídica governando, embora o reino do sul, que era composto pelas outras 10 tribos de Israel, a tribo de Rubem, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Efraim e a meia tribo de Manassés, ainda pertencia ao reino do sul, que tinha como seu rei um homem chamado Jeroboão. Jeroboão não era parente de Davi nem de longe. Jeroboão era filho de um homem chamado Nabate, que a Bíblia nem cita tanto assim. Então está governando sobre a nação de Deus um homem que não tem a linhagem que Deus mandou ficar pronta para que o reino nunca terminasse. E lá está.
E a Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 12, 25, Jesus diz, como Jesus conhecia os pensamentos... Não, está aqui, desculpa, voltando aqui. Aqui, está aqui. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, ele disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Então era questão de tempo que o reino que Deus estabeleceu para ser um só, agora dividido em dois, sul e norte. Muito provavelmente era uma questão de pouquíssimo tempo que aquele reino, como o próprio Cristo depois vai dizer, que um reino dividido, ele não resiste, ele quebra no meio, que aquele reino fosse começado a ser reconquistado pelos povos à sua volta. Querido, aí eu abro aqui a primeira questão para a gente pensar um pouquinho. Quais são as áreas da nossa vida que elas estão divididas? Quais são as áreas da nossa vida com Deus, matrimonial, familiar, financeira, conjugal, do parentesco com os nossos filhos, que estão com rachaduras, e uma rachadura, você sabe, ela pode ficar ali durante alguns anos, mas vai chegar um tempo que ela vai abrindo, até se tornar um problema muito mais sério. E como Jesus disse, todo reino dividido não ia subsistir. Então as tribos do reino do norte, elas eram governadas por um homem que não tinha descendência que Deus queria que governasse. Mas o reino do sul tinha o filho de Salomão, tinha Jeroboão. A capital do reino do sul era Jerusalém. A capital do reino do norte era Siquém. Não era a capital que Davi estabeleceu para ser a capital do país. Davi, ele consegue a maior façanha de um rei de Israel. O que era? Vencer os amalequitas? Vencer os midianitas? Não! A maior façanha de Davi enquanto rei foi unir 12 tribos que pensavam diferente em apenas uma nação. Davi consegue, Davi é levantado rei, Davi é titulado rei, e agora 12 tribos, um povo. Mas nessa altura aqui do campeonato, Israel está dividido. Eu estou te contando esse pano de fundo para a gente chegar aqui no texto que nós acabamos de ler, porque um texto sem contexto, ele é muito fácil para se contar um monte de besteira e virar uma heresia. Então a gente precisa ter texto, contexto, uma história para entender onde a gente quer chegar. Amém, querido? Você está comigo aqui? Amém. A palavra hebraica para exílio é gulut. Gulut. Deus manda Israel para um gulut, Deus manda Israel para o exílio, Deus manda Israel para uma terra que não é sua. Ei, querido, tem alguém aqui que entende um pouquinho do que é viver numa terra que não é sua? Deus está mandando Israel para um povo que não é o seu. Deus está mandando Israel para uma nação que não lhe pertence. Deus está mandando Israel e permitindo que Israel vá ser escravo no meio de um povo pagão e idólatra. O significado significa expulsão, retirada à força. A nação de Israel é expulsa, é tirada à força do seu próprio terreno. Mas Deus havia dito a Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali você vai ser muito grande, próspero, e vai ser o teu povo. Deus cumpre isso, mas quando Deus cumpre, o homem também precisa viver em cumprimento à obediência do Senhor. E o povo de Israel, ao longo dos anos, foi decaindo, até o ponto que quando Salomão morre, quem vai reinar? Se levanta um rei daqui, se levanta outro de lá, ninguém respeita a autoridade, eu mando mais que você não é meu líder. E, meu irmão, uma casa que tem esse tipo de confusão, ela vai ruir, ela vai cair. Deus estabeleceu lideranças e governos para que eles fossem respeitados. Amém, querido? Profetas como Daniel, Ezequiel e Jeremias, Isaías, eram profetas do tempo exílico. Eram profetas do tempo em que Israel estava no exílio, mas quando a gente lê os textos, às vezes a gente não entende isso. Eram profetas que Deus levantou, mas não apenas isso. Eles eram profetas que Deus havia levantado no tempo de exílio. Por que isso, querido? Provando que Deus nunca fica sem voz.
e que seu povo nunca fica sem direção. Amém, querido? Mesmo que você esteja vivendo um tempo de exílio, mesmo que você esteja vivendo um tempo forçado, de retirada forçada de alguma questão, Deus sempre tem profetas para ele levantar, porque ele nunca fica sem voz na história e o seu povo nunca fica sem direção. Deus sempre tem uma palavra clara para o seu povo, porque o povo que não tem direção se perde. A Babilônia era a nação mais poderosa da terra. Israel havia sido levada cativa entre 586 e 538 a.C. Foi esse período histórico que esse fato acontece. Essa conquista de Jerusalém, ela acontece em 3 etapas. São 3 fases, a conquista não é do dia para a noite. Não é assim, ei querido, pega isso comigo, não é assim que uma casa cai. Não é assim que um governo é deposto. Não é assim que uma nação se corrompe. Não é do dia para a noite. Como é que ela é? São etapas. São pequenos valores que vão sendo deixados de lado. São pequenos princípios que vão sendo quebrados. São pequenas obediências que vão sendo deixadas para trás. São pequenos propósitos que vão sendo abandonados. E ao longo do percurso, a coisa vai se deteriorando cada vez mais. E uma grande, interessantíssimo aqui, é que Jerusalém é cercada. A primeira coisa que acontece, querido, quando um reino cai, é que ele é cercado. O inimigo não invade. Satanás não entra de vez e faz uma arruaça. A primeira coisa que ele faz é cercar. Lembra o que a Bíblia vai dizer? O que Jesus diz? Satanás, ele é como um... Querido, me ajuda aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Satanás é como um leão. Ele é como um leão que fica o quê? Rodeando, cercando, bradando e buscando quem ele possa tragar. Então aqui o texto bate com o que Jesus fala alguns anos depois. Primeiro o inimigo cerca. Primeiro ele faz um cerco. Por quê? Porque no cerco ele começa a ver daquilo que você tem falta. Quando Israel é sitiada, o que começa a faltar para o povo, querido? Água, comida, especiarias. E aí o povo que está dentro da cidade, eu estou protegido, eu estou dentro da cidade, mas aí quando começa a faltar pão, e quando começa a faltar as coisas, como é que o nosso coração se comporta quando o nosso coração está sitiado por uma questão financeira, familiar, conjugal, profissional? Como é que o nosso coração se comporta quando começam a faltar as coisas? A segunda fase é a destruição da cidade. Ela acontece por volta de 586. E depois aqui, posteriormente, é a liberação do povo para voltar a Jerusalém, que acontece pelo rei da Pérsia, que vence agora a Babilônia. O reino da Babilônia cai, a Pérsia vence, e o rei Ciro, que havia sido profetizado pelos profetas, ele se levanta também como uma voz de Deus para que o povo voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Amém. Agora vamos entrar aqui no texto. Vamos de fato começar aqui aquilo que a gente quer conversar. A localização da estátua que Nabucodonosor ergueu ficava na província de Dura, na Babilônia. A Babilônia não era o país era a Mesopotâmia. E na Mesopotâmia, Babilônia tinha uma planície gigantesca. E nessa planície, Nabucodonosor manda erguer uma estátua de 27 metros de ouro maciço. Para a gente ter um paralelo, você já viu o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? É alto, é grande, é imponente. O Cristo Redentor tem aproximadamente 33 metros. A estátua de Nabucodonosor tinha 27, era pouca coisa a menos. Agora você imagina você olhar para o Cristo Redentor de ouro. Não de concreto. O Cristo é de concreto. A estátua de Nabucodonosor é de ouro maciço, no meio de uma planície aberta. Aquilo apontava para quê? Aquilo apontava para que naquela nação existia um Deus que não era o Deus dos hebreus. Aquilo apontava para um governo que não era o governo do Senhor, mas era o governo de Nabucodonosor se colocando como Deus.
Ei, querido, deixa eu te perguntar uma pergunta retórica aqui para a gente pensar. Quais são os deuses que têm tentado se colocar como governo sobre nós? Quais são as estátuas que têm se levantado nas planícies abertas da nossa alma? E que a gente precisa olhar de longe e dizer, eu não me curvo a ti. Eu tenho um Deus que é poderoso e mesmo que Ele não me livre, eu não me curvarei diante de você. O propósito da estátua era exigir lealdade, adoração a todos os governantes e autoridades da Babilônia. Todos. Durante a fuga do Egito, o povo era oprimido. O Egito não deixava Israel adorar, mas na Babilônia tinha uma outra cultura. Na Babilônia era uma cultura diferente, era uma outra estratégia. Satanás, ele é o mesmo, mas ele ao longo dos anos, ao longo das eras, ao longo dos séculos, Satanás vai criando estratégias diferentes para obedecer o mesmo propósito. O propósito é um só, é matar, roubar e destruir, mas a estratégia pode variar de acordo com aquilo que ele tem em mente. No Egito, o povo era opresso, na Babilônia não. Vocês podem vir. Israel é assimilado pela cultura. Israel agora pode cultuar a Deus na Babilônia, e esse é um grande perigo, querido. Deus não nos chamou para cultuá-lo na Babilônia, Deus nos chamou para cultuá-lo em Jerusalém. Por quê, Diogo? Porque Jesus vai dizer àqueles discípulos no caminho de Emaús, voltem a Jerusalém, porque é em Jerusalém que eu vou cumprir promessas. É em Jerusalém que eu vou derramar do meu Espírito. É em Jerusalém que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. É em Jerusalém que acontecerá o cumprimento da promessa de Joel. É ali. Então o povo estava ali. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e outros jovens que haviam sido levados cativos na primeira leva, porque foram várias levas de cativos. E esses foram na primeira. Por que eles foram na primeira? Porque eles eram de boa aparência, eles eram inteligentes, eles eram pessoas cultas, eles eram príncipes em Israel. Nabucodonosor, a primeira coisa que faz com eles é mudar o nome. O nome babilônico era Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome judaico, o nome original, era Ananias, Misael e Azarias. Querida, a primeira coisa que Satanás faz quando a gente adentra um novo ambiente, seja no trabalho, seja em casa, seja em alguma situação, a primeira coisa que ele tenta fazer é mudar o nosso nome. Por quê? Nome aponta para a identidade. Nome aponta para a história. Da última vez que a gente conversou aqui na reunião de homens, a gente falou que Jacó não tinha uma história que carregava um nome, mas Jacó tinha um nome que carregava uma história. O nome Jacó já era muito pesado por si só. E aqui é a mesma coisa, quando aqueles jovens chegam, eles não chegam para ser escravos. Ei, querido, pega isso comigo aqui no nome de Jesus. Não é porque você está na Babilônia que você vai ser escravo. Mas isso é um perigo aí. Porque eles não eram escravos, eles serviam na corte de Nabucodonosor, nas mais altas posições. Mas vamos se lembrar e não esquecer de que ainda era a Babilônia. Amém, querido? Ainda era a Babilônia. Então o nome deles é mudado. Por que Nabucodonosor muda o nome? Porque se alguém começar a chamar você de alguma coisa que você não é, ao longo dos anos aquilo pode passar a ser uma verdade. Você entende isso, querido? Amém? Então, de tanto chamar Sadraque, Mesaque, Abednego, muito provavelmente, se eles não tivessem uma aliança com Deus, eles se esqueceriam de quem eles eram e passariam a se comportar e viver como eles não eram. Você está comigo aqui, amém? No ano de 605, eles foram levados no primeiro grupo de exilados. São separados e são colocados para treinar e viver a cultura e a língua babilônica. Nabucodonosor reconhece as suas capacidades, inteligência e aparência física. Sabe, meu irmão, não é porque Satanás está contra nós que ele não reconheça que a gente carregue talentos e dons. Ele sabe que você carrega talentos e dons, mas ele não está preocupado se os seus talentos estão aí. A questão é que ele quer que os seus talentos sejam usados no propósito que não foi Deus que deu. Você está comigo aqui, querido? Nabucodonosor olhou
e falou, vocês têm boa aparência, vocês são inteligentes, vocês têm estratégia, vocês são príncipes, eu quero vocês comigo. Os bons andam com os bons. Aqueles que têm talento andam com os que têm talento. E Nabucodonosor bota eles ali. E Nabucodonosor começa a mudar as coisas. Agora ele não quer mais só ser servido, ele quer ser adorado. Não negocie valores por valor, meu irmão. Eu vou repetir para você entender. Não negocie valores por valor. Eles foram chamados para ser administradores da província da Babilônia. Eu chutaria que hoje seria o mesmo papel que José fez no Egito, como se de um governador. Mas por mais que eles tivessem uma alta patente, um alto governo, eles não negociavam os seus valores pelos valores recebidos. Amém? Espera aí, eu sou administrador da Babilônia, Nabucodonosor é assim comigo, a gente está tudo aqui, está tudo em casa. Mas quando a linha era para ser ultrapassada naquilo que era o meu Deus, eles disseram, não. Eu vou até aqui, eu te sirvo até aqui, eu trabalho até aqui, eu faço até aqui. Mas se no seu trabalho traçaram uma linha que você precisa mentir, se no seu trabalho traçaram uma linha que você precisa enganar, se no seu trabalho traçaram uma linha que ao você atravessar você vai desonrar a Deus, diga com toda a convicção do seu espírito, eu só vou até aqui. Amém. Você está comigo, queridão? Amém? Nem toda bela melodia é uma verdadeira adoração. Nem tudo que parece que adora a Deus adora. Porque Nabucodonosor chama e fala, Sadraque, Mesaque, Abednego, olha, vocês não estão adorando, vocês não estão se prostrando. Aí ele diz assim, vou dar mais uma ajuda. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da cítara, da harpa dupla, da flauta, tudo música, tudo belo, tudo lindo. Ei, querido, mas nem tudo que é lindo aponta para Deus. E eles conseguiram ter o discernimento de que aquela melodia não era adoração ao Senhor. E eles disseram, não, não, não. João capítulo 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Foi isso que eles fizeram. Eles ouviram o som, é trombeta, é flauta, olha, é uma cítara, ou a flauta dupla. Mas querido, toda música tem por trás alguém que a recebe. Vou repetir para você entender, toda música tem por trás alguém que a recebe. E aqueles jovens, por serem tão especiais, a ponto de serem escolhidos, eles entenderam que aquilo não provinha de Deus, provinha de outros deuses. Os ambientes que nós frequentamos são como medidores de fé. Os ambientes que você frequenta são como medidores, são como os termômetros de fé. Eles vão dando picos de fé, e você vai sendo testado ao longo do caminho. Tito 1,15 vai dizer, para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada é puro. O que isso quer dizer? Que eles eram puros. Ananias, Misael e Azarias eram puros. E eles, com a pureza que havia dentro deles, conseguiam discernir o que era puro e o que era impuro. Querido, Deus vai lhe colocar em ambientes que vão ser como medidores de fé para você. E Diogo, o que vai me ajudar a discernir o ambiente? A pureza que você carrega dentro do teu espírito. Porque se o puro, quando é manchado, ele já espera, diz, opa, isso não pertence a mim. Isso não faz parte de mim. Eu não recebi para viver isso. Deus não me chamou para essa vida. Você entende isso, querido, comigo? O segundo ponto é decida permanecer firme na decisão que você tomou. Sempre será colocada diante de nós uma opção de voltar atrás. Sempre. Sadraque, chega aí, vem cá. Vocês não estão adorando, cara. Mas fica tranquilo. Vou dar a segunda chance. Vou dar a segunda oportunidade. Vai tocar de novo a flauta, vai tocar de novo a cítara,
E aí, aí Nabucodonosor vai dizer, será melhor para vocês. Querido, mesmo que nós percamos coisas, nós não vamos nos curvar diante das falsas adorações. Se for para Jesus, você pode aplaudir aí, meu irmão. Amém, amém. As propostas sempre estarão na mesa, sempre. Se vocês adorarem, vai ser melhor. Há uma proposta aqui. Há um acordo aqui. Se você fizer, você não vai ser julgado. Mas nem toda proposta que está na mesa, por mais que ela pareça vantajosa, ela é vantajosa. Às vezes você abraça uma situação achando que vai levar vantagem, e no final das contas você fala, me arrebentei. O livramento de Deus não é aleatório. Ele acontece por um propósito e um objetivo muito claro. O livramento de Deus não é aleatório. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego assim, livra lá. Só porque são meu povo, só porque é judeu, só porque foi escravo, livra. Não, o livramento de Deus tinha propósito, o livramento de Deus tem propósito, querido. O livramento de Deus tem objetivo na tua vida. Quando Deus te dá livramento, tem um propósito, qual? É que Ele, aquele que livrou, seja conhecido como Deus que provê e livra todas as coisas. Por que isso, Diogo? Porque quando o livramento acontece, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, olhando para a fornalha, ele não vê 3, ele vê 4. E aí ele se coloca e diz, não eram 3, jogamos 3, mas agora são 4 que eu vejo lá dentro, e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses, aleluia. O quarto é semelhante, ele falou deuses porque ele não conhecia o verdadeiro Deus, mas a verdade o que ele estava dizendo é, o quarto é semelhante ao Filho de Deus, o quarto é semelhante ao Cristo que venceu, aleluia. O livramento deles apontava para que o Deus de Israel fosse governante da nação da Babilônia, porque ele vai dizer, a partir de hoje, ninguém fale contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém. Aleluia. Sabe, querido, Deus quer te livrar, e vai te tirar de situações, mas Deus espera que você dê a glória que é só dele. Deus vai fazer, Ele não vai mentir, Ele não retrocede, mas existem situações que você precisa dar a glória que é dele. Eles venceram a fornalha, pois as armas deles não eram carnais. 2 Coríntios 10:4 vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você quer vencer suas lutas? Você quer vencer suas fornalhas? Você quer vencer os Nabucodonosores? Lute com armas que não são naturais. Lute com as armas da milícia espiritual. Quais são, Diogo? Oração, jejum, santidade, pureza, renúncia. Viva isso e Deus vai te livrar na fornalha, queridão. Viva isso. Viva isso. Se coloque nesse lugar. Para que vençamos as nossas fornalhas, precisamos de armas. Nabucodonosor, ele pega a fornalha, que já era uma fornalha, e ele fica tão furioso, que ele chama os homens e diz, olha, reacendam 7 vezes mais. 7 vezes. A Bíblia vai dizer que os homens, preste atenção nisso, a Bíblia vai dizer que os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e foram jogar, os soldados morreram queimados. Você imagina os 3 que caíram lá dentro, se não fosse a mão poderosa do Senhor. Queridos, vai ter gente que vai te levar para a furada e vai te empurrar, mas eles vão ser atingidos, mas você vai ser livrado. Tem gente que vai te levar no caminho, te conduzindo, porque alguém deu uma ordem, mas queridão, o Deus que te leva, Ele te provê e te livra.
Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem, seria o Deus que livra da fornalha. E por último, para a gente começar a caminhar aqui por fim, esteja pronto para viver milagres. Amém, querido? Você está comigo aqui? A verdadeira fé sempre crê na resposta de Deus. Sempre. E mesmo que ela não venha de acordo com o que eu espero, eu permaneço crendo. Olha o que ele vai dizer. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Eles criam que Deus podia e declararam que Deus podia. Mas aí eles se colocaram agora numa outra postura. Eles disseram: e mesmo que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos e nem adoraremos a imagem que você mandaste fazer. Querido, deixa eu te dar uma palavra nessa manhã. Esteja pronto sempre em crer, mas esteja muito mais pronto em obedecer quando o que você creu não aconteceu. Você está comigo aqui? Pegou isso aí? Eu vou repetir para você, fixar no teu espírito. A postura deles é a nossa. O Deus que servimos vai nos livrar. E ponto. Mas eles disseram, mas se Ele não fizer, eu não vou me curvar. Ou seja, esteja pronto a crer. Mas se Ele não fizer como eu criei, eu permaneço num lugar mais importante, que é qual? O da obediência. Amém, queridão? Amém. Quando não recuamos naquilo que cremos, os semblantes mudam. Nabucodonosor vai dizer a Bíblia que quando eles disseram, nós não vamos nos curvar, a Bíblia diz, o semblante dele mudou. Acontece contigo ou só comigo? Pessoas que você tem convívio, tem contato, tem relacionamento, mas quando chega na linha, lembra da linha? Que as pessoas querem que você ultrapasse para continuar sendo amigo, parceirinho, tamo junto, e você diz, ei queridão, daqui para cá não. Os semblantes também mudam com você? Os semblantes também mudam contigo ou é só comigo? Querido, deixa o semblante mudar. Oh, aleluia! Deixa o semblante mudar, porque o Deus que livra não muda. O Deus que livra permanece o mesmo. Ele não muda. Nabucodonosor pode ficar irritado, mas o Deus que os ia livrar já estava lá. Já estava lá. Aleluia! Os amigos talvez sumam, os sócios vão embora, as pessoas se afastam, não importa, deixa ir, porque aquilo que foi talvez nunca nem era para ter chegado. Amém, querido? Ele sempre esteve lá, mas foi na hora certa que ele se manifestou. Queridão, as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas batalhas, as tuas fornalhas, às vezes você vai olhar e vai ter 3. Pô, só tem 3, só tem eu. Mas Jesus, o Filho dos deuses, do Deus vivo, já estava lá. Mas Jesus estava aqui. Meu Deus. Jesus estava aqui, olhando qual seria a postura deles. Querido, não desista, falta pouco, há um caminho ainda a ser percorrido, Deus está te olhando e no tempo oportuno Ele vai dizer, eu estive sempre aqui e agora vou te livrar. Ele sempre esteve. O quarto homem sempre esteve lá. Deus nos ama como filhos, mas Ele nos treina como soldados. Vou repetir para você pegar isso também no teu coração aí. Deus nos ama como filhos, mas o treinamento é treinamento de soldado. Por quê? Porque no campo de batalha não tem tempo para voltar atrás.
Quando o livramento chega, os decretos mudam. Amém, querido? Quando o livramento chega, os decretos mudam. O decreto era: peguem eles, joguem na fornalha. Quando o livramento apareceu dentro da fornalha, o decreto foi: Sadraque, sai daí de dentro, vem para cá. Sai daí. Vem, volta para cá, para onde você estava. Porque quando o livramento chega na nossa vida, os decretos que eram contra nós, eles mudam no meio do caminho. Aquilo que era contra você passa a ser a favor. Aquilo que botava você para baixo passa a ser ferramenta de ânimo. Por quê? Porque Deus muda decretos. Deus muda de derrota para conquista. O que antes era morte, agora é vida. O que antes era culto pagão, agora é adoração ao Deus dos hebreus. O que antes era loucura, eles disserem: mesmo que ele me queime, eu não vou negar. Era uma loucura. Mas agora não, agora era um exemplo a ser seguido. Mantenha a sua postura de fé. Queridão, mantenha a sua postura no que você tem orado, tem clamado, tem chorado, tem gemido, tem insistido, porque aquilo que parece loucura para as pessoas, quando Deus trouxer o livramento, o seu exemplo de loucura se tornará um exemplo a ser seguido. Amém, querido? E para acabar, para finalizar, na fornalha, é que Deus nos promove. A promoção só vem depois que somos aprovados dentro da fornalha. A Bíblia vai dizer que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saem daquela situação, eles voltam para o convívio de Nabucodonosor. Eles já eram responsáveis pela província, mas a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, Nabucodonosor, olhando e vendo o livramento do Senhor, Nabucodonosor os promove. Eles são tirados de um lugar e colocados em outro. Eles são colocados numa nova prateleira, eles são colocados num novo ciclo social, eles são colocados numa nova atmosfera de vida. Querido, eu quero te dizer nessa manhã, no nome de Jesus, que espere um pouquinho mais. A fornalha está passando. Você pode ficar de pé aí no teu lugar? Fique de pé. A fornalha está passando. Mas Diogo, ela acendeu 7 vezes mais. Sim, mas é isso. É isso. 7 aponta para a perfeição. 7 aponta para fechamento de ciclos. 7 aponta para os 7 Espíritos de Deus, mostrando a plenitude de Deus. Se Deus acendeu 7 vezes mais a tua fornalha, querido, é porque Ele quer te aperfeiçoar. Se Deus deixou acender 7 vezes mais, é porque Deus está pronto para dar fim a um ciclo e começar uma nova estação. O Deus que livra da fornalha é poderoso para livrar você, a mim e todos nós de qualquer tribulação e circunstância adversa. Não recue, não desista, não esmoreça, não volte atrás. A Bíblia vai dizer que a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Permaneça, insista, continue. O Deus que livrou está aqui nessa manhã, e Ele é poderoso para nos livrar também. Espírito Santo, nessa manhã, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, começa a fluir nesse lugar, começa a fluir nesse lugar, começa a fluir nesse lugar. Nossas pífaras, nossas cítaras, nossas flautas são de uma verdadeira adoração nessa manhã.
Que suba o som dos adoradores. Que suba o som daqueles que não se curvam. Todo adorador de verdade faz barulho. Todo adorador de verdade, ele emite um som. Todo adorador de verdade emite um ruído no céu. Oh, Jesus, 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 flua, 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 flua. Olha o teu povo aí, meu Deus, olha o teu povo no meio da igreja. Deixa o teu povo, Senhor, ser tocado nessa manhã, Jesus. Fluam teus rios. Fluam teus rios. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Nós somos daqueles que permanecem. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. As estátuas vão cair. As estátuas vão cair. Posso até chorar. Ele sempre esteve lá. Você talvez não tenha visto, mas Ele sempre esteve lá. De manhã. Mas é na fornalha que Ele aparece. É na fornalha que Ele vem. E não de longe. Ei. Nunca mudaste. Você pode cantar essa canção nessa manhã. Você pode encher o teu peito nessa manhã e cantar essa verdade. Deus de aliança, Deus de promessa, Oh! Deus que não é homem pra mentir. Tu não mente, tu não mente. Tudo pode passar. Tu muda situações. Pode mudar. Tu quebra decretos. Mas sua palavra